Meus irmãos entraram no tribunal rindo, confiantes de que tirariam a casa da nossa mãe de 71 anos através de uma tutela fraudulenta. O advogado deles já tinha as escrituras prontas. O juiz parecia entediado com mais um caso de família. Mas quando abri minha pasta e coloquei na mesa 3 anos de gravações, documentos médicos e provas de manipulação financeira, o sorriso deles desapareceu. O juiz se inclinou para a frente, os olhos arregalados. Minha mãe apertou minha mão. E eu sussurrei bem baixo, só para eles ouvirem. Vocês subestimaram a filha errada. Mas calma, porque a história está só começando. Antes de continuar, se você acredita que família verdadeira não abandona quem mais precisa, deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Agora me deixa te contar como tudo começou. A sala 4 do Fórum de Curitiba cheirava a papel velho e café requentado. Sentei na cadeira de madeira ao lado da minha mãe, Dona Célia, e observei meus 2 irmãos entrarem como se fossem os donos do lugar. Rodrigo, o mais velho, ajeitou o nó da gravata italiana enquanto Felipe, o do meio, cumprimentava o advogado deles com aquele aperto de mão firme de quem fecha negócios milionários todo dia. Eles nem olharam para mim. Para eles, eu era Beatriz, a caçula que nunca saiu de Curitiba, que trabalhava com coisinhas de computador, que não entendia de patrimônio. A filha invisível. Rodrigo se virou para Felipe e disse alto o suficiente para eu ouvir. Quanto tempo você acha que isso vai levar? Tenho reunião em São Paulo às 3. Felipe riu. 1 hora no máximo. A advogada dela nem deve aparecer. Eu não tinha advogada. Eu era minha própria advogada. Ou melhor, eu tinha algo muito mais poderoso que um diploma de direito. Eu tinha a verdade documentada em cada detalhe dos últimos 1095 dias. Minha mãe tremeu ao meu lado. Ela estava usando o vestido azul que eu tinha comprado para ela no mês passado. O cabelo branco preso num coque simples. Ela parecia frágil, mas seus olhos estavam firmes. Vai ficar tudo bem, mãe. Eu sussurrei, apertando sua mão enrugada. O juiz entrou. Um homem de uns 50 anos com óculos de grau e expressão cansada. Ele folheou os papéis diante dele sem muito interesse, enquanto o escrivão anunciava o caso. Processo número 4.238-B. Rodrigo e Felipe Mendes contra Célia Mendes. Pedido de interdição e tutela. Rodrigo se levantou, confiante. Mas eu já estava abrindo minha pasta preta. Dentro dela, 3 pendrives coloridos, um envelope lacrado e uma pilha de documentos organizados por data. Respirei fundo. Era agora. Tudo começou numa quinta-feira de março, 3 anos atrás. Eu estava terminando de liberar uma atualização para um cliente quando meu celular tocou às 11 da noite. Era minha mãe. Bia, ela disse com a voz embargada. Eles querem me colocar num asilo. Sente meu estômago revirar. Quem, mãe? Seus irmãos. Eles disseram que eu não consigo mais cuidar de mim mesma, que estou ficando senil. Peguei as chaves do carro imediatamente. 20 minutos depois, eu estava na casa dela no Batel, aquela casa linda de 2 andares que meu pai construiu tijolo por tijolo. Rodrigo e Felipe estavam na sala, bebendo o uísque caro que eles mesmos tinham trazido. Ah, olha quem apareceu, Rodrigo disse sem levantar do sofá. A filha que finalmente resolveu visitar. Eu visito ela toda semana, respondi, sentindo a raiva subir. Coisa que vocês não fazem há meses. Felipe bufou. A gente trabalha, Beatriz. A gente tem responsabilidades. Não fica aí em Curitiba brincando de empresária. Explica então por que vocês querem colocar a mãe de vocês num asilo. Rodrigo finalmente me encarou. Porque essa casa vale quase 2 milhões. E ela está aqui sozinha, deixando tudo se deteriorar. É desperdício. A gente vende, coloca ela num lugar adequado e divide o dinheiro. Simples. Adequado? Eu repeti incrédula. Ela não quer sair daqui. O pai construiu essa casa. O pai morreu, Felipe disse friamente. E você não entende de negócios, Bia. Nunca entendeu. Por isso você ainda está aqui nessa cidade, enquanto a gente constrói império em São Paulo. Olhei para minha mãe, sentada na poltrona que era do meu pai, encolhida,
as lágrimas descendo em silêncio. Naquele momento, enquanto meus irmãos riam e planejavam o futuro sem ela, eu tomei uma decisão. Eu ia proteger minha mãe. Ia documentar cada mentira, cada manipulação, cada movimento deles. Porque eu sabia que isso não ia parar ali. Nos 3 anos seguintes eu me tornei uma sombra. Toda visita dos meus irmãos eu gravava. Instalei discretamente um aplicativo no celular da minha mãe que registrava todas as ligações. Quando Rodrigo ligava aos domingos exigindo que ela assinasse procurações, eu estava ouvindo. Quando Felipe mandava mensagens dizendo que ela estava perdendo a cabeça e que era melhor para todos se ela concordasse em vender a casa, eu printava tudo. Minha empresa de tecnologia cresceu. Fechei contratos com 3 multinacionais. Fui destaque na revista Exame como uma das empreendedoras promissoras do Sul. Mas meus irmãos nunca perguntaram sobre isso. Para eles, eu continuava sendo a fracassada. E eu deixei que pensassem assim. Em paralelo, levei minha mãe em 3 médicos diferentes. Todos confirmaram. Dona Célia estava lúcida, saudável para a idade, sem nenhum sinal de demência ou incapacidade. Pedi laudos detalhados. Registrei em cartório. Quando Rodrigo começou a espalhar para a família que nossa mãe não sabia mais o que fazia, eu já tinha 18 gravações dele admitindo que ela estava perfeitamente bem, mas que era mais fácil convencer todo mundo do contrário. Houve noites em que eu pensei em desistir. Em expor tudo antes da hora, gritar, confrontar. Mas sempre que a raiva vinha, eu lembrava do que minha mãe me disse uma vez, logo depois que meu pai morreu. Bia, você é a mais parecida com ele. Você tem o coração dele. Não deixa ninguém tirar isso de você. Então, quando a notificação judicial chegou, 3 anos depois daquela primeira conversa, eu não senti medo. Senti alívio. Rodrigo e Felipe estavam pedindo oficialmente a interdição de Dona Célia por demência senil e incapacidade de gerir seu patrimônio. Eles anexaram um laudo médico falso, assinado por um médico que nunca tinha atendido minha mãe. Perfeito. Eu tinha esperado por esse erro. Agora eles tinham cometido um crime. E eu tinha todas as provas. O advogado de Rodrigo e Felipe começou sua fala com segurança irritante. Meritíssimo, os requerentes apresentam laudos médicos comprovando a incapacidade da senhora Célia Mendes de administrar seus bens. Por amor fraternal e responsabilidade familiar, solicitam a tutela legal. O juiz acenou entediado e olhou para mim. A senhora deseja se manifestar? Levantei. Sim, meritíssimo. Gostaria de apresentar algumas evidências. Coloquei o primeiro pendrive na mesa. Aqui estão 87 gravações de ligações telefônicas dos últimos 3 anos, onde meus irmãos admitem repetidamente que nossa mãe está lúcida, mas que pretendem forjar sua incapacidade para tomar controle do patrimônio. O silêncio foi imediato. Rodrigo se levantou. Isso é ilegal. Você não pode gravar sem consentimento. Posso, quando há suspeita de crime, respondi calmamente. Artigo 5º da Constituição Federal. Prova lícita para a defesa de direitos. O juiz pegou o pendrive, interessado agora. Continuei. Aqui, laudos médicos de 3 especialistas diferentes, todos registrados em cartório, atestando a plena capacidade mental da minha mãe. E aqui, coloquei o envelope lacrado na mesa. Está a prova de que o laudo apresentado pelos meus irmãos é falso. O Dr. Maurício Andrade, que supostamente assinou o documento, nunca atendeu minha mãe. Ele me forneceu uma declaração juramentada confirmando isso. Felipe ficou branco. O advogado deles começou a gaguejar. Meritíssimo! Precisamos de um tempo para... Silêncio! O juiz cortou, a voz agora dura. Ele abriu o envelope, leu o documento. Sua expressão mudou completamente. Ele olhou para Rodrigo e Felipe como se fossem criminosos, não filhos preocupados. Tem mais, meritíssimo, eu disse, e minha voz tremeu, não de medo, mas de raiva contida por 3 anos. Tenho extratos bancários mostrando que meus irmãos já começaram a desviar dinheiro da conta da minha mãe. Tenho mensagens deles, discutindo como dividir o valor da venda da casa antes mesmo de conseguirem a tutela. E tenho isso aqui. Reproduzi um áudio. A voz de Rodrigo,
cristalina. A velha não vai durar muito mesmo. A gente apressa isso. Pega a grana e parte para outra. A Bia é idiota demais para fazer alguma coisa. Minha mãe chorou baixinho. O juiz cerrou os punhos. O juiz Sérgio Mendonça não precisou de mais nada. Ele negou o pedido de interdição imediatamente e determinou a abertura de inquérito policial contra Rodrigo e Felipe por falsidade ideológica, estelionato e apropriação indébita. O advogado deles saiu correndo da sala. Meus irmãos ficaram ali, paralisados, enquanto oficiais de justiça se aproximavam. Rodrigo me olhou com ódio puro. Você destruiu sua própria família. Não, respondi. Vocês fizeram isso sozinhos quando decidiram que dinheiro valia mais que a mãe de vocês. Nos meses seguintes, tudo veio à tona. A investigação revelou que Rodrigo tinha dívidas de jogo. Felipe estava sendo processado por fraude fiscal em São Paulo. Eles precisavam daquele dinheiro desesperadamente. E acharam que uma mãe idosa e uma irmã fracassada seriam alvos fáceis. Rodrigo perdeu a empresa. Felipe, a licença para exercer a profissão. Ambos foram condenados a 3 anos de prisão em regime semiaberto. A família toda ficou sabendo. O sobrenome que eles tanto orgulhavam virou sinônimo de vergonha. Já eu passei a morar com minha mãe. Reformamos a casa juntas. Ela plantou rosas no jardim, como sempre quis fazer. Mas nunca teve tempo quando meu pai era vivo. Uma tarde, enquanto tomávamos café na varanda, ela segurou minha mão. Bia, obrigada por não ter desistido de mim. Mãe, eu disse, você me ensinou que família de verdade protege, não abandona. Eu só fiz o que era certo. Ela sorriu, aquele sorriso cansado, mas em paz. Seu pai estaria orgulhoso. Eu também sorri, mas não respondi. Porque a verdade é que eu não fiz aquilo por orgulho ou reconhecimento. Fiz porque, no final, justiça não é sobre ganhar. É sobre não deixar que pessoas cruéis destruam quem você ama. Se você está passando por algo parecido, se alguém na sua família está sendo manipulado ou abusado, documente tudo. Não subestime seu próprio poder. E lembre, o silêncio deles não é sua fraqueza. É a arma que você está afiando. 3 anos depois daquele tribunal, minha mãe ainda mora na casa que meu pai construiu. Eu moro a 2 quadras. E meus irmãos? Bem, eles aprenderam que subestimar a filha fracassada foi o maior erro das suas vidas. Agora, se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem precisa ouvir isso. Porque histórias assim precisam ser contadas. E a verdade sempre, sempre encontra seu caminho.